Salve, salve, meus queridos e amados irmãos. Estamos aqui gravando mais um Perguntas e Respostas que vai ao ar às nossas segundas-feiras e contente com a chegada do meu querido vizinho que tem uma moto muito grande, muito barulhenta, que eu invejo no bom sentido ela, mas não gosto do barulho dela quando eu estou gravando. Mas está tudo bem, ó. E gostaria de convidá-los aqui a deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar, né, fazer tudo aquilo que cabe a você para nos ajudar. E assim a gente pode ter uma ideia do que a gente pode melhorar, do que não pode, o que precisa ser dito, o que a gente pode conversar. E nesse processo todo vocês também vão vendo as minhas metamorfoses, que vai aumentando, o cabelo vai crescendo e as coisas vão transformando, o rosto vai afinando e assim a gente vai indo nesses períodos de transformação. Mas seja muito bem-vindo aqui. Hoje encontra-se Robson e eu para mais uma gravação de perguntas e respostas. Tudo bem, Robson? Cada vez melhor. Tem sim muitas perguntas aqui, né, para serem esclarecidas no canal, e a contribuição de vocês realmente é muito importante. Obrigado pelo like que vocês deixam a cada vídeo. E uma pergunta bastante importante da Sheila Rodrigues, que ela disse assim: meu pai está em cuidados paliativos. Como eu posso ajudá-lo nesse momento difícil? As orações. As orações são sempre os melhores caminhos para nós ajudarmos aqueles que se encontram quase num estado de inconsciência. Claro que que um estado paliativo não deixa o enfermo inconsciente, não é isso. Mas ele passa muito tempo pela fragilidade corpórea, ele passa muito tempo no mundo espiritual. E nesse ponto, em termos de oração e de orientação espiritual, a gente pode ajudar muito. Por exemplo, nos processos de magnetização, de passes, de tudo, não é recomendado aplicar passes direto sobre alguém que talvez seja moribundo ou esteja bastante debilitado de saúde. Por quê? Porque a gente enche de energia e pode fazer o quê? A sensação de deixar o espírito grudado na matéria e ficar maior. É a sensação. E aí, enquanto aquela energia fica ali reverberando, ele fica cheio. Então, o que a gente precisa fazer? Sempre passes dispersivos, né? Vai tirando, vai limpando aquilo que tem e harmonizando aquilo que está ali. E a oração tem essa possibilidade. A conversa, você dizer a essa pessoa, seu pai, quanto você ama, quanto ele é importante para você, o quanto ele foi importante, o quanto você precisa pedir perdão por algumas coisas que a gente faz e fala ao longo da nossa vida. Essas coisas que apaziguem teu coração, que traga leveza e paz a você e também a ele. Eu seguiria por estes caminhos. Esse caminho eu acho que é fundamental, né? E a única coisa que eu posso dizer sobre essa situação é que é uma situação que nós vamos sentir dor, né? Tem hora que às vezes a pessoa que é espírita, espiritualista ou que acredita na vida após a morte, né? Ela se obriga a dar conta, né? Não, eu vou dar conta, eu vou ficar forte, eu não vou chorar na frente da pessoa, eu não vou demonstrar fraqueza, né? E às vezes isso é só uma fachada, e uma fachada que energeticamente é muito prejudicial, tanto para você como para a pessoa que está se despedindo, né? Então, as nossas emoções, elas podem vir, se for tristeza, pode vir tristeza, mas uma tristeza que seja cheia de afeto, igual o Jordelei disse, né? De agradecer o tempo que a pessoa teve ali, de se colocar à disposição de ajudar o momento da pessoa, né? E também outra coisa importante, não esquecer de cuidar de você mesma, né? Porque às vezes a gente fica tão focado na pessoa que está ali despedindo que a gente esquece, eu estou perdendo alguém importante, eu posso ficar deprimido, eu não estou bem, né? E aí a gente não cuida da gente mesmo e a gente desequilibra e não consegue ajudar o outro, né? Então, às vezes, para a gente ajudar o outro, a gente tem que estar bem, né? Eu acho que é um pouco isso. Exatamente. Uma pergunta bastante esotérica do Paulo Pérez.
Pergunta para o mentor. Boa noite, mentor. Sou praticante de yoga e imagino que esse conhecimento tão incrível tenha vindo de outros planos imundos. Poderia esclarecer se eu estou pensando certo? Está sim, está pensando certo. O yoga, né? A gente teria que, na verdade, estudar bastante a história do Yogananda, da yoga e de muitos outros caminhos, assim, né? E para podermos entender inúmeras vertentes. Quando a gente consegue trabalhar o equilíbrio da mente, né, e do corpo, que é isso, na verdade, que a yoga trabalha: concentração, o equilíbrio da mente e o equilíbrio do corpo, em cima de movimentos que te traz força, que te traz flexibilidade, mas não traz essas forças e essa flexibilidade. Ela não se trata apenas da matéria, ela molda o espírito, porque cada uma das posições mexe em algum chakra, mexe nos chakras e altera a vibração deles. Fazendo isso, mexe também no estilo de vida que você vai ter. Você vai passar a ter uma forma de vida diferente. Você vai ter hábitos que você vai começar aos poucos não sentir mais graças e vai começar a abandonar, vai mudar outros, e isso vai fazendo uma transformação interna. Nós cristãos, né, a gente olha e para a reforma íntima, a gente olha para o Evangelho de Jesus buscando a transformação. Em outras crenças ao nosso redor, a forma de busca são outras, tão importantes e tão bonitas quanto, né? Agora, esse movimento da força física, do trabalho do corpo e da mente, eu acho surreal. Recomendo a todos fazer, e o pouco que eu já fiz, eu lembro que mexeu muito na minha energia e mexeu muito no meu corpo. Mas eu, infelizmente, ainda trabalho com um pouco de deficiência de algo que se chama disciplina. Que está sendo trabalhada a força, mas que está sendo bastante trabalhada, né? A disciplina. Agora, essa cultura hindu, né, é uma cultura que é muito mais antiga do que a nossa cultura greco-romana, né, judaica greco-romana. Então, essas tradições todas que nós temos de religiosidade são muito mais jovens do que a cultura hindu. Então, uma sabedoria assim milenar, né, que atravessou tantas gerações, ela tem um fundo de algo divino, porque é um algo da consciência, não é um algo passageiro, né? Igual, às vezes, o conhecimento em tecnologia, ou conhecimento até em termos de engenharia, ele pode se perder, né? A gente vê, por exemplo, os egípcios, eles tinham tecnologia para construir as pirâmides. Depois isso se perdeu e ficou quantos milênios sem conseguir construir uma coisa tão grandiosa quanto as pirâmides, né? Então essa cultura hindu tem sim um algo que vem de uma ancestralidade que a gente não tem acesso assim tão facilmente, né? Provavelmente, sim, até de outros planos, né? Todas as literaturas espiritualistas falam, né, de um Deus ou de uma entidade ou de um espírito mais avançado que vem e oferece, né, um conhecimento ou uma bênção, né? E às vezes essa bênção vem em forma de estrutura religiosa igual o yoga. E o que me veio na cabeça foi esse exemplo do livro Renúncia, de psicografia do Chico e autoria de Emmanuel, né, que conta a história da Alcione, que era uma moça assim, que era um espírito muito adiantado e que ela estava com a opção de ir para a constelação de Touro, e ela era estudante de música, iria estudar outros níveis que a música interfere na consciência humana. E aí ela fala assim, não, eu vou ficar aqui para ajudar o Carlos, que é o amor da minha vida, né? Que é o espírito que eu me identifico, e só que ele está atrasado, então eu vou ajudar. E então ela desiste dessa excursão, né? Desse curso nas esferas superiores, que ela ia provavelmente trazer coisas para nós, né? Desse avanço,
que é o que o Paulo está contando aqui sobre o yoga, e ela desiste e vem, né? Vem ajudar os espíritos da família dela que ficaram para trás, né? E aí é bastante interessante esse romance, até porque depois, bastante depois, o Chico revelou que várias das pessoas que aparecem no romance estavam encarnadas lá em Pedro Leopoldo, lá na vidinha deles, né, tentando se melhorar. Pode Mas repetir o então nome do livro, por favor, Rose? é Renúncia, A né? renúncia. Renúncia. É um dos 5 romances históricos do Emmanuel. Uhum. E aí tem essas bênçãos que a gente recebe, né? Desses planos astrais, e com certeza o yoga é um deles, né? Agora, aproveitando que a gente está nesse assunto do yoga, a Rose Mary O. Teles fez uma pergunta assim: Amado mentor, pode nos falar as cores exatas que devemos usar nos nossos chakras? As cores exatas, nós aqui não vamos alcançar, né? O nosso espectro de cores é muito limitado, muito, muito, muito. Por exemplo, então a gente sabe que o chakra básico, por exemplo, é vermelho, mas o brilho do vermelho que tem no chakra não tem nenhum espectro de cor nossa aqui na Terra que chegue perto da intensidade do vermelho que é o chakra básico. Idem para o laranja, idem para o amarelo, idem para todos os chakras. Por exemplo, se a gente pegar o chakra frontal, né, e a gente não consegue nem associar uma cor que existe aqui. Então a gente coloca ali como um azulzinho, né, e um índicozinho, a gente cria uma cor ali um pouquinho mais escurinha para tentar chegar em direção a um violeta, né? Mas a cor que é o chakra frontal, nós aqui não temos a cor. A gente não tem nem semelhante assim, então aproxima-se. Então diz assim, qual cor pôr? Vamos pela tradição, pela maneira que foi feita. Por quê? São cores que nós conhecemos e elas já estão no nosso campo de conhecimento. Então, por exemplo, a gente pensa no chakra, ele aparece, aquela cor, já vem aquela cor. Então, a gente vê um amarelo, a gente sabe como é um amarelo, então é fácil irradiar no nosso peito, no nosso plexo solar, aquele amarelo. A gente vê um verde, é fácil fazer o verde fluir. A gente vê um azul celeste, a gente vê um violeta, é fácil fazer o violeta fluir. Por exemplo, quando a gente está de olho fechado e vê a cor violeta, ela não é parecida com a violeta que nós conhecemos nas tintas, nas pinturas. É outro brilho. Então, isso é muito diferente. Assim como, por exemplo, o infravermelho e o ultravioleta, fisicamente a gente não vê, espiritualmente a gente vê. Então, isso é muito delicado de cores. Eu iria pelo tradicional, pelo aquilo que está estabelecido pela busca, pelos pesquisadores, né? Por exemplo, Blavatsky fez um trabalho muito bonito nisso, e além disso, tem a Barbara Breman também, que tem muita coisa falando sobre isso, sobre as cores, chakras, mas ainda a gente teria que voltar mais ainda na cultura bem oriental, ou seja, milênios, e começar a acompanhar todo esse processo. Eu acho que isso, além de ter essa questão que o Jordan está dizendo, da gente não conseguir definir as cores nos sentidos mesmo, né, dos órgãos dos sentidos, Uhum. existe também uma coisa que a Bárbara falou, mas na literatura espírita mesmo fala, né? Então, por exemplo, a gente tem o corpo físico, tem o perispírito e talvez outros corpos, né? E tem várias literaturas que falam até 7 corpos. No livro da Bárbara fala 7 corpos, né? No Mãos de Luz. Aí já é o segundo livro que a gente está falando hoje, né? Mãos de Luz, da Bárbara Brennan. Mas ela tem uma série que é muito interessante, muito didática, né? Que vale a pena ler. E ela, então, fala de outros corpos. E essas cores que a gente vê nas figurinhas da internet, né? Que são essas cores como se fosse um arco-írisinho, assim. Elas são cores ligadas ao corpo físico, que é o nosso primeiro corpo, que é o que está na luz visível, que é o que está próximo dessas frequências mais físicas, né? Da física mesmo, material. Agora, do segundo corpo para cima, eles também têm chakras, aí é muito mais o que o Jordelei falou. Não tem uma definição que a gente conheça, né?
Inclusive tem corpos que são descritos como multicoloridos, assim, e chakras que são descritos como multicoloridos. Então, não é muito isso, assim, tem a cor certa para o chakra certo e eu vou resolver os problemas, né? Porque tem muitas indicações diferentes também do que eu estou querendo, né? Ou do que eu estou precisando. Então tem hora que a gente tem que seguir mais a intuição do que a lógica, né? E a inteligência sempre, a energia é sempre inteligente, sabe? Ela se conduz. Isso igual o reiki, né, Jordelê? Uhum. Você está aplicando ali, o fluxo ele vai para onde é necessário, né? Igual a água sabe procurar um caminho para o mar, a Exato. energia sabe procurar o fluxo que ela precisa. Uma pergunta de Lúcia Alves. Quando eu desencarnar, posso pedir para conhecer os mentores Oikenaz e Lázaro? Essa pergunta já foi feita antes, mas eu fiz questão de repetir hoje. Aliás, outras dessa série eu estou repetindo, algumas pessoas já perceberam. Mas é porque agora o Jordelê é outro Jordelê. Claro que sim, claro que sim. Na verdade, é bem possível deles estarem nos recepcionando. Quando a gente chegar no mundo espiritual, eles estarem ali nos recepcionando. E de tamanha carinho, simpatia e amor que eles têm por nós. E nas últimas lives agora eu não tenho visto mais a Lúcia Alves, né? Espero que esteja tudo bem com ela e que possa chegar essa mensagem a ela. Muito bem. A Cris Jardim Dananda, ela fez uma pergunta interessante que é: querido mentor, as caravanas de resgate no umbral acolhem almas tocadas de arrependimento sincero, ou elas precisam solicitar esse resgate também? As duas coisas, né? As duas coisas. É normal que quando a gente vê, e vamos voltar a citar o terceiro livro, né, que é Nosso Lar, André Luiz, ele muito foi convidado ao resgate. O filme mostra uma ou duas vezes só isso, mas ao longo daqueles, teoricamente, 10 anos que ele passou nas zonas densas de vibrações conscienciais, né, depois chamado de umbral, ele foi muito convidado. Todas essas caravanas chegavam próximos a ele, conversavam com ele, mostravam alguma orientação a ele e convidavam. E ele se recusava, né, por revolta, por tudo. Aí no momento que ele foi vencido pelo cansaço, pela dor, né, pela exaustão, brotou nele o arrependimento. E o arrependimento gerou pensamentos, porque ele não tinha mais força para falar. Senhor, me ajuda. Então, o Senhor me ajuda, né? Me tira daqui. Ou seja, era simplesmente dizer, eu estou pronto. Mas não foi em palavras, foi em pensamentos, foi em sentimentos, né? Então, isso é nada mais do que brotar essa energia do arrependimento. Por isso, minha querida irmã, que as suas duas perguntas são positivas para as respostas em relação a ela. É isso mesmo. Além dele falar que está pronto, né, ou dele brotar uma coisa, ele mudou a vibração dele, não é isso? Então, ele mudou a vibração de que horror, que lugar horrível, né? Que pessoas que essas que foram colocadas aqui comigo, uma coisa de um orgulho, né? Eu não mereço estar aqui e tal. Ele mudou para, nossa, não, eu tenho um Deus que me criou, eu não posso estar aqui à toa, né? E aí ele mudou a vibração dele para receber ajuda e ele recebeu ajuda. Como a gente está no dia de livros, né? Eu estou agora no Clube Leitor Espírita, que é um negócio que eu conheci lá em Uberlândia, no Congresso Espírita. E a gente está lendo Obreiros da Vida Eterna, que é o quarto livro da série Nosso Lar, e é o quarto livro que a gente está indicando hoje, né? E nesse livro tem uma passagem que é uma mudança de endereço da casa transitória, onde eles estão, que é a casa transitória de Fabiano, e ela vai volitar e vai passar um fogo, eles falam fogo devorador, né? Como se fosse mesmo uma tempestade e que ia varrer aquele lugar. E aí
tinha muitos espíritos da zona densa em volta do lar que eles estavam sabendo que ia acontecer isso e eles queriam invadir o lar para entrar à força, porque eles sabiam que ia passar o fogo devorador, né? E, e aí tem uma dúvida muito grande, tanto do André como de outras pessoas da equipe, né? Mas nós vamos deixar essas pessoas todas lá do lado de fora, e como que é a bondade divina diante dessa situação. E a orientadora, ela diz, olha, vão ter muitas pessoas que vão aproximar do lar, algumas com essa vibração de querer invadir, outras com a vibração de querer nos enganar, de que elas estão transformadas, mas não estão. E vão ter algumas que realmente vão ter essa mudança, que é o que aconteceu com o André Luiz no exemplo do Jordelei, né? E ela falou, essas pessoas elas vão estar com outra vibração, elas vão ter uma luz em volta da cabeça. E aí essas pessoas vocês podem colocar para dentro, porque elas realmente estão pedindo ajuda, elas não estão querendo só sugar as energias do lar, né? E aí é falado lá muito sobre isso, né? Sobre como é o processo de resgate antes de passar o fogo devorador. Eles montam uma expedição para explorar ali em volta e tentar resgatar pessoas, né? Então é bastante instrutivo aí sobre essa pergunta da Cris Jardim, né? Exatamente. Mas ótimo. Aí eu passei um pouquinho de tempo, mas você faz as honras agora, Jordelei. Sem problema. Foi uma pergunta muito boa e respostas sempre lúcidas. Que Deus ilumine e abençoe vocês. Obrigado por estarem aqui, obrigado a todos os trabalhadores, a todo mundo que trabalha no seu ponto, como aqui, como voluntário, como doador do seu tempo, e a você que contribui, que está sempre conosco. Não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal, compartilhe, assim você nos ajuda também a crescer e a levar esse conteúdo a mais pessoas. Nos vemos ao longo da semana. Que Deus ilumine e abençoe a todos vocês. Tchau, tchau.